Olá, galera! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre o transporte rodoviário de passageiros. Custos invisíveis desafiam rentabilidade no transporte de passageiros e exigem gestão mais estratégica. Falhas operacionais, ausência de dados e erros fiscais estão entre os fatores que reduzem margens sem aparecer nos relatórios financeiros. Se você quiser saber mais sobre a notícia, fique aqui comigo, que logo após a vinheta eu conto para vocês. Solta a vinheta! A gestão no transporte de passageiros enfrenta um desafio cada vez mais relevante: identificar e controlar os chamados custos invisíveis, despesas que não aparecem de forma clara nos relatórios financeiros, mas impactam diretamente a rentabilidade das empresas. Mesmo em cenários de alta demanda e faturamento consistente, muitas operadoras enfrentam dificuldades para gerar lucro. O motivo, segundo especialistas do setor, está na falta de visibilidade sobre perdas indiretas que ocorrem no dia a dia da operação. Perdas que não aparecem no balanço, diferentemente dos custos tradicionais como combustível, folha de pagamento e manutenção. Os custos invisíveis são mais difíceis de identificar e estão ligados a falhas de processo, decisões operacionais inadequadas e ausência de integração entre áreas. Na prática, isso significa que parte do prejuízo não é percebida de forma imediata, o que dificulta a adoção de medidas corretivas. Com o tempo, esses impactos se acumulam e reduzem significativamente a margem das empresas de transporte rodoviário. Principais pontos de perda na operação. Entre os fatores mais recorrentes que geram custos ocultos no setor, destacam-se a má alocação de frota, a ausência de controle detalhado por linha e falhas na gestão de despesas indiretas. A utilização inadequada dos veículos pode aumentar o consumo de combustível, acelerar o desgaste dos equipamentos e gerar períodos de ociosidade. Já a falta de análise por rota impede que a empresa identifique quais operações são realmente lucrativas. Outro ponto crítico está na gestão de custos indiretos, como despesas administrativas e operacionais, que muitas vezes não são corretamente distribuídas, dificultando a leitura real da rentabilidade. Além disso, erros fiscais e tributários, como pagamentos indevidos ou falta de aproveitamento de créditos, também contribuem para perdas financeiras silenciosas. Impacto gradual compromete resultados. O grande risco dos custos invisíveis está em seu comportamento contínuo e pouco perceptível,
diferente de um gasto elevado pontual. Essas perdas atuam de forma progressiva, reduzindo o lucro sem gerar alertas imediatos. Esse cenário leva a situações comuns no setor, como empresas que apresentam bom faturamento, mas enfrentam dificuldades de caixa, crescimento limitado e necessidade constante de ajustes financeiros. Nesses casos, o problema não está na receita, mas na eficiência operacional e na gestão dos recursos. Falta de dados limita decisões estratégicas. A ausência de informações organizadas e confiáveis é um dos principais entraves para a gestão eficiente no transporte coletivo. Sem indicadores claros, decisões passam a ser tomadas com base em percepção ou urgência, o que aumenta o risco de erros. Isso pode resultar na manutenção de linhas deficitárias, desperdícios operacionais não corrigidos e perda de oportunidades de melhoria. A falta de visibilidade sobre os custos impede que as empresas adotem uma abordagem mais estratégica e orientada por dados. Estruturação e controle como caminho para eficiência. Empresas que investem na organização de seus processos e na análise detalhada de custos conseguem melhorar significativamente sua performance financeira. Entre as práticas recomendadas estão a criação de centros de custos, o acompanhamento de indicadores operacionais, a integração entre áreas financeira e operacional e a revisão periódica dos processos internos. Com essas ferramentas é possível identificar pontos de ineficiência, corrigir falhas e aumentar a rentabilidade de forma sustentável. Especialização contábil ganha relevância no setor. Nesse contexto, a atuação de empresas especializadas em contabilidade para transporte de passageiros tem se tornado cada vez mais estratégica. Com conhecimento específico do setor, essas consultorias conseguem identificar oportunidades de otimização fiscal, financeira e operacional. A contabilidade Taurus, por exemplo, atua com foco no segmento, auxiliando empresas a estruturarem melhor seus dados, melhorarem a leitura dos resultados e tornarem decisões mais assertivas. O trabalho inclui desde o planejamento tributário até a organização de informações gerenciais, contribuindo para maior controle e previsibilidade financeira. Gestão eficiente como diferencial competitivo. Em um cenário de custos elevados e margens pressionadas, a capacidade de identificar e controlar os custos invisíveis pode ser determinante para a sustentabilidade das empresas de transporte. A adoção de uma gestão baseada em dados, aliada a processos estruturados e apoio especializado, tende a se consolidar como um diferencial competitivo no setor de mobilidade.
A discussão sobre esses custos reforça a necessidade de evolução na gestão das empresas que precisam ir além do controle tradicional para garantir eficiência e crescimento no longo prazo. Galera, chegou essa notícia aqui para a gente e vou estar destacando aqui com vocês essa notícia. E essa eu trago de forma especial, pois se trata de um assunto bem sério, que vou estar até destacando o enunciado desta matéria. Custos invisíveis, desafio rentabilidade no transporte de passageiros e exigem gestão mais estratégica, falhas operacionais, ausência de dados e erros fiscais estão entre os fatores que reduzem margens sem aparecer nos relatórios financeiros. Segundo o portal Ônibus e Transporte, a gestão no transporte de passageiros enfrenta um desafio cada vez mais relevante: identificar e controlar os chamados custos invisíveis, despesas que não aparecem de forma clara nos relatórios financeiros, mas impactam diretamente a rentabilidade das empresas, mesmo em cenários de alta demanda e faturamento consistente. Muitas operadoras enfrentam dificuldades para gerar lucro. O motivo, segundo especialistas do setor, está na falta de visibilidade sobre perdas indiretas que ocorrem no dia a dia da operação. Segundo também o portal Ônibus e Transporte, diferentemente dos custos tradicionais como combustível, folha de pagamento e manutenção, os custos invisíveis são mais difíceis de identificar e estão ligados a falhas de processo, decisões operacionais inadequadas e ausência de integração entre áreas. Na prática, isso significa que parte do prejuízo não é percebida de forma imediata, o que dificulta a adoção de medidas corretivas. Com o tempo, esses impactos se acumulam e reduzem significativamente a margem das empresas de transporte rodoviário. E segundo também o portal Ônibus e Transporte, entre os fatores mais recorrentes que geram custos ocultos no setor, destacam-se a má alocação de frota, ausência de controle detalhado por linhas e falhas na gestão de despesas indiretas. A utilização inadequada dos veículos pode aumentar o consumo de combustível, acelerar o desgaste dos equipamentos e gerar períodos de ociosidade. Já a falta de análise por rota impede que a empresa identifique quais operações são realmente lucrativas. E outro ponto crítico está na gestão de custos indiretos, como despesas administrativas e operacionais, que muitas vezes não são corretamente distribuídas, dificultando a leitura real da rentabilidade. E também fala que o grande risco dos custos invisíveis está em seu comportamento contínuo e pouco perceptível. Diferente de um gasto elevado pontual, essas perdas atuam de forma progressiva, reduzindo o lucro sem gerar alertas imediatos.
Pois bem, para se ter uma gestão mais estratégica, isso levando em questão a esses custos invisíveis, primeiramente e mais importante, tem que ter integração entre as áreas, que é a área financeira e a área operacional. Se não tiver a integração entre essas duas áreas, que são áreas vitais para o transporte rodoviário de passageiros, infelizmente vai ter muitas e muitas empresas sofrendo sanções por parte da ANTT e também por autarquias estaduais, como por exemplo o Detro do Rio de Janeiro. Se não tiver, no caso, a integração entre as áreas financeira e operacional. Mas se tiver, mais e mais empresas serão beneficiadas e poderão continuar as suas operações nas linhas intermunicipais e interestaduais. E com isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.